Irmãos, vamos então dar continuidade à nossa série. Embora essa série de mensagens, ela tem uma sequência, nós estamos seguindo o Evangelho de Marcos sequencialmente, é aquele tipo de típica série em que você pega mensagens avulsas e as aplicações elas são avulsas, elas não dependem necessariamente de você ter entendido o texto anterior. Claro que quem está acompanhando a série em cada etapa consegue fazer as conexões. Isso daqui, Jesus está falando por causa daquilo que a gente viu, e claro que é melhor. Mas, de qualquer forma, é uma série gostosa nesse sentido, porque ela é longa, mas ela pode ser tratada também como mensagens separadas. E hoje seria um dia, mas não será, que eu apresentaria para vocês a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que eu não vou apresentar? Porque nós nos dedicamos a isso naquele final de semana que nós celebramos o aniversário da igreja, que nós tivemos aqui o reverendo Romualdo no domingo de Ramos pregando para a gente, e ele deu bastante ênfase, todo o nosso culto teve ênfase naquele texto da entrada de Jesus. Eu quero só relembrar com vocês, sem ler o texto, algumas coisas que o reverendo Romualdo nos falou naquela oportunidade. Ele falou, por exemplo, que uma recepção pública ali em Jerusalém, a uma pessoa que era autoridade, alguém que era como que um rei, era algo muito comum. O que não era comum era alguém vir e ter toda uma festa por essa chegada, ramos sendo jogado, pessoas gritando Ohana, Ohana, e essa pessoa está sentada num jumentinho, ou numa jumenta, num asno, num burrinho. Normalmente eles vinham em seus cavalos imperiais, nos seus cavalos padrão manga larga daí para cima. Vinham em seus poderosos cavalos, que eram os cavalos de guerra, os cavalos premiados. Jesus faz questão, e o Evangelho deixa isso muito claro, porque ele manda os seus discípulos à frente para providenciar esse jumentinho. Eles trazem esse jumentinho, então Jesus monta nesse jumentinho e entra. O ponto emblemático aqui que nós vimos naquela ocasião, e eu estou só relembrando, é que o único rei legítimo do universo, o único rei verdadeiramente poderoso, o único rei que pode, até hoje, fazer milagres, o único que deveria de fato receber toda a honra, entrar de forma triunfal em Jerusalém, ele opta por vir numa montaria, como diz Tim Keller, ele vem numa montaria de criança, um burrinho. Lá em Lambari, onde meus pais moram, lá no sul de Minas, tem aluguéis de cavalos, charretes, essas coisas. Você pega lá, aluga um cavalo, aluga uma charrete, dá uma volta lá pela cidade, pode ir para a roça se quiser, dar a volta no lago, tem um lago lá de 5 quilômetros. E é muito curioso, porque lá no centro de Lambari, você tem lá os cavalos para os adultos e tem uns burrinhos. Né? E o burrinho é para as crianças assim, da idade do Benjamin, coloca a criança lá em cima e aí o dono do burrinho, ele junta o burrinho pela boca e leva pela cidade, a criança curte. É específico para isso. Tim Keller até fala assim, lembrando da saga O Senhor dos Anéis, né, ele fala, Jesus montou numa montaria que era uma montaria para um hobbit. Então quem conhece a saga sabe que os hobbits, eles são personagens assim, não são anões, mas são bem menores do que os seres humanos. O que é curioso é que isso que acontece na entrada triunfal de Jesus foi profetizado antes. E naquele domingo de Ramos nós lembramos, por exemplo, desse texto que vai aparecer aí para você. Zacarias 9:9 já dizia, alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando.
ele é justo, ele é vitorioso. Até aí tudo normal. Era a expectativa do rei chegar. Que ele é justo, claro que ele é. Que ele é vitorioso, claro que ele é o rei. Mas aí o profeta já dizia naquele tempo algo que fugia da lógica, mas ele também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O que o profeta estava querendo nos dizer aqui? Que esse rei era um rei diferente dos reis que nós estamos acostumados. Ele ao mesmo tempo tinha as características reais de majestade, mas ao mesmo tempo ele tinha a característica da humildade. Majestade e humildade. O texto que nós lemos durante o culto também nos leva a esse tipo de conclusão. O texto de João, quando ele escreve em Apocalipse 5, de 5 a 6, eu vou ler novamente para quem está ouvindo esse áudio a partir de agora, entender o que eu estou falando. Mas pense o seguinte, João Patmos, ele começa a ter algumas revelações, algumas visões a respeito do que aconteceria. Apocalipse é a tradução para revelações do grego. E então, entre as revelações, qual era a visão, qual era a cosmovisão, o que João já tinha na mente e no coração dele? Ele sabia que Jesus era o rei, que Jesus era o grande leão da tribo de Judá. Até aí tudo ok. Então olha lá. Então um dos 24 anciãos me disse, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória. Então João está olhando para frente e a confirmação de que, olha, o rei, o leão, ele conquistou a vitória, nós somos vitoriosos. E ele continua, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Até aí, assim como a profecia de Zacarias, até aí tudo normal. Ele é o rei, ele é o grande leão, ele é o poderoso. Então, olha que interessante. João esperava ver o quê? Um leão abrindo os 7 selos. Mas o que esse trecho de Apocalipse nos revela é algo diametralmente oposto. Ele diz assim, olha, foi anunciado que ele é o leão da tribo de Judá, mas então eu vi, não um leão, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. E pior, um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé, entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Haviam falado para João de um leão, a vida inteira dele ele estava esperando um leão, mas quando ele tem a visão da glória de Jesus, ele vê um cordeiro. Por que isso é importante para as nossas vidas? Como discípulos de Jesus, nós temos que lidar com isso. Ao mesmo tempo, ele é um leão, como nós cantamos agora há pouco. Um leão que expressa a sua força, a sua majestade, a sua aparência. Muitos dizem que o leão é considerado o rei da selva, não só pela sua violência, quando necessário, mas por aquela juba enorme, aquela aparência que você olha e você fica com medo. Quando eu ando com a Cherry solta aí pelo bairro, e a gente encontra um cachorro também solto na rua, a reação dela é uma quando o cachorro é menor que ela. E outra completamente diferente, quando o cachorro pode até ser manso, mas se o cachorro é maior que ela, a reação é outra. Nós somos assim, mas esse leão que é Jesus, ele é forte, ele é majestoso, ele ruge, ele tem o seu rugido forte. A Meg talvez de vez em quando ouça uns rugidos, a Meg e o Ricardinho, lá da casa deles, porque eles moram perto do zoológico. Eu lembro em Campinas, às vezes passar perto do zoológico e ouvir o rugido, e quando é de noite, então, quando a cidade está silenciosa,
o negócio é apavorante. Eu fico imaginando você estar numa selva, porque uma coisa é você estar perto do zoológico, você sabe que tem jaula. Outra coisa é você estar numa selva e ouvir um rugido de um leão próximo de você. Mas ao mesmo tempo, esse Jesus que se apresenta poderoso assim, ele se apresenta como um cordeiro. E as características de um cordeiro é ele ser brando, é ele ser manso, é ele ser paciente. Pior, cordeiros existem para serem sacrificados, ou para você fazer um churrasco, ou para você fazer vestimentas para você. Ninguém sacrifica leões para comer ou para fazer vestes. Não é esse o propósito de um leão, mas o propósito de um cordeiro é o sacrifício. O ponto que eu quero que você entenda aqui é que Jesus é absolutamente diferente. E por isso, como seus discípulos, Jesus nos desafia a também sermos diferentes. Porque todos que estão ao redor de Jesus, eles percebem exatamente isso. Este homem, este Deus, o Filho de Deus, ele é diferente. E é isso que fica claro no texto que nós vamos ver, nessa reflexão que nós já iniciamos, mas no texto principal desta manhã. Ele está lá em Marcos 11, pode mostrar, Gerson, a parte do 11 ao 18, conta uma história bastante conhecida, que nós vamos refletir nos próximos minutos. Diz que Jesus entrou em Jerusalém, e Jesus foi ao templo. Então preste atenção que o nosso foco nessa manhã vai ser Jesus no templo, tá bom? Depois de olhar tudo ao redor atentamente, Jesus voltou para Betânia com os 12. Então nós temos aqui a primeira visita de Jesus ao templo em Jerusalém. Ele vai, o texto diz que ele olha tudo atentamente. E ele volta para Betânia com seus discípulos, porque já era tarde. Amanhece o dia, na manhã seguinte, quando eles saíam, então eles saem de Betânia, Jesus teve fome, eles estão caminhando. Jesus está com fome. E ele viu assim a certa distância na estrada, havia uma figueira cheia de folhas. Essa informação é importante, guarde ela aí. A figueira não estava seca, a figueira estava cheia de folhas. Já já eu explico isso. E ele foi ver se ele encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. O texto continua. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que Jesus disse. O texto dá uma pausa aqui, e essa história da figueira, ela vai continuar depois. Tá? O texto continua falando, Jesus passou pela figueira, Jesus falou isso, e eles estão saindo de Betânia para Jerusalém. Já de novo, Jesus já tinha feito isso no dia anterior. Jesus em Jerusalém vai para o templo, é a segunda visita de Jesus ao templo. Olha lá o verso 15. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para sacrifícios. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele impediu todos de usarem o templo como um mercado. E o texto continua. Enquanto Jesus fazia isso, ele os ensinava, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. A continuação do texto vai voltar a falar da figueira, mas depois a gente lê. Vamos ver o que está acontecendo e por que isso daqui aconteceu
ali no templo, nessa segunda visita de Jesus ao templo. O texto diz que ele entrou no templo, eu enfatizei ali para vocês. Essa primeira informação, Jesus entrou no templo, ela é muito importante, porque cabe uma explicação para nós entendermos aqui. O templo de Jerusalém, ali, quando você entra, você tinha acesso a uma primeira parte que se chamava o Pátio dos Gentios. E adivinham por que tinha esse nome? Gentios aqui é a tradução do grego de etnos, que vem da nossa palavra em português, etnia, que pode ser sinônimo de nações, etnias. Então, o primeiro espaço era o Pátio das Nações, o Pátio dos Gentios, o Pátio dos Etnos. Isso significa que era a única área do templo em que não-judeus tinham acesso. Se você não tinha sangue judeu, você poderia entrar no templo? Poderia. Mas você só tinha acesso a essa primeira parte, que era uma área externa, e era uma área bastante grande. Já era dentro dos muros do templo, mas uma área aberta e uma área grandona. Tá bom? É importante nós entendermos isso. Qualquer pessoa que quisesse entrar nas partes mais internas do templo, essa pessoa tinha que passar pelo Pátio dos Gentios. É por isso que esse pátio tinha se tornado uma verdadeira feira livre. Porque o que as pessoas faziam no templo? Elas iam levar os seus animais para que o sumo sacerdote, ele oferecesse esses animais em sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Então ali tinha virado uma feira livre. Os comerciantes levavam os seus animais. Quem tinha mais dinheiro comprava um carneiro, uma ovelha. Quem tinha menos dinheiro comprava uma ovelhinha. E imagine uma feira mesmo, como as nossas feiras de frutas hoje. As pessoas ali e gritando e oferecendo seus negócios. Algumas dessas barracas não tinham animais, eram simplesmente cambistas. Porque as pessoas vinham de todas as regiões para Jerusalém, com moedas diferentes, com pagamentos de forma diferente, e então ali havia o câmbio da moeda, como acontece no nosso aeroporto, quando nós queremos viajar para o exterior, transformamos o nosso real em dólar, para a gente poder consumir lá fora, porque você não vai chegar em Nova York e dar uma nota de R$50 para você comprar um sorvete. Ele não vai aceitar, ele só vai aceitar em dólar. Então havia esse câmbio, havia essa bagunça numa área que já era considerada uma área de templo. Flávio Joséfo foi um historiador dos tempos de Jesus. E nós temos acesso a muitos escritos de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo nos ajuda a entender algumas coisas que aconteciam em Jerusalém e que não estão na Bíblia. Bom, num desses escritos de Flávio Joséfo, só para vocês terem uma ideia da dimensão do que nós estamos falando, ele diz que em uma Páscoa, em uma celebração de Páscoa, foi contabilizado mais de 255 mil ovelhas que foram vendidas e sacrificadas. 255 mil. Para você ter uma ideia, o Maracanã cheio hoje comporta em média 50 mil pessoas. Nós estamos falando de 255 mil ovelhas, imagina o número de pessoas consumindo essas ovelhas em uma semana da Páscoa. Imagine o que era esse pátio do templo, o que era essa ideia mesmo. Sabe quando a gente vê aquela cena, se você nunca entrou, mas você já viu talvez a cena do pregão de valores da bolsa? Um gritando para cá, outro gritando para lá. Eu nunca fui aqui na nossa feira de Santa Bárbara do Oeste, porque é domingo, né, de manhã. Domingo de manhã eu sempre estou fazendo outra coisa. Mas me preparando para o culto. Mas eu não sei se aqui é igual nas feiras de São Paulo.
principalmente naquele pedaço assim onde vende peixe, é aquela coisa, um gritando para lá, um gritando para lá, aquele cheiro de animal morto, e papapá, imagine daí, só que em dimensões muito, muito, muito maiores. Vamos entender teologicamente como aplicação para as nossas vidas, por que que isso é importante. Jesus entra nesse lugar que deveria ser o lugar em que os gentios, as pessoas de outras nações, supostamente deveriam encontrar a Deus. E deveriam encontrar a Deus por meio do silêncio, por meio da reflexão, por meio da oração. Por que que a gente sabe disso? Porque o próprio Jesus cita, no texto que nós acabamos de ler, a passagem em que o profeta Isaías fala disso. Mostra para a gente, Gerson. Quando ele fala assim, as Escrituras declaram, quando Jesus fala as Escrituras declaram, ele está citando Isaías 56, 7. Se você quiser anotar aí, para ver depois. Ele também cita Jeremias, mas o foco aqui é Isaías 56, 7. Declaram o quê? O meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, etnos. Agora você compreende a revolta de Jesus. Agora, o mais emblemático é que Jesus começa a virar as cadeiras, começa a derrubar tudo, e a revolta de Jesus não é principalmente com os gentios. A revolta de Jesus não é principalmente com aqueles que estavam ali comercializando e fazendo aquele câmbio, aquilo tudo. É curioso que, para eu explicar isso, percebam que aqui no finalzinho, o texto diz que o povo estava muito admirado do ensino de Jesus. Surge uma pergunta, por que que as pessoas estavam admiradas do ensino de Jesus? Porque havia uma crença popular naquela época, de que o dia que, uma crença entre os judeus, que o dia que o Messias chegasse, era entre os judeus, mas quem morava ali sabia também. O dia que o Messias chegasse, ele iria, presta atenção, remover do templo todos os estrangeiros. A crença é, nós aguardamos o nosso Messias. O dia que o Messias chegar, esses gentios, esse povo que fica aí no pátio dos gentios, ele vai expulsar esse povo daqui e o templo será purificado. Gente, o que você precisa entender aqui é, a revolta de Jesus não é contra os gentios. A revolta de Jesus é contra os religiosos, que não estavam permitindo o acesso dos gentios ao templo. E pior, ganhavam com aquele mercantilismo todo. O que Jesus estava fazendo era algo extremamente subversivo. Não seria nos dias atuais. Nos dias atuais em que nós temos esse conceito de inclusão, é normal a gente falar, é isso aí, Jesus, é isso aí, se os judeus são exclusivistas, tem que incluir todo mundo. Nos dias atuais isso faz mais sentido. Naquele tempo, onde havia um regime sacrificial imposto, o que Jesus fez foi altamente subversivo. O que Jesus fez foi uma ofensa. Ele estava dizendo que os gentios, aqueles que eram pagãos, aqueles que eram impuros, eles poderiam ir diretamente a Deus por meio da oração. E que aqueles judeus que se diziam o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, estavam impedindo isso. Por isso que ele fala, meu templo será chamado casa de oração, não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. E aí ele cita Jeremias, mas vocês fizeram o contrário. Vocês transformaram o templo num esconderijo
de ladrões. Ladrões são vocês mesmos que estão fazendo isso. A revolta de Jesus é contra os religiosos. Jesus está dizendo, vocês judeus, vocês barbarenses, vocês paulistanos, vocês de outras nações, vocês podem chegar a Deus diretamente em oração. E aí aqui, meus amados irmãos, nós temos que fazer uma ponte para nós entendermos essa questão do templo. O templo, talvez você se surpreenda com isso, o templo começa no Jardim do Éden. Por quê? Eu explico. O que é um templo ao Senhor? Um templo significa, naquela época especialmente, um local onde estava o quê? A presença de Deus. E o que era o Jardim do Éden? Senão um santuário, no mais cerne da palavra santuário, o lugar onde estava o santo, do santo, de todos os santos, Deus, o Criador. O que era o Jardim do Éden, senão o lugar da habitação de Deus? Por que nós chamamos de paraíso? O paraíso do Éden. O Éden era um paraíso. Um dia nós vamos voltar para o paraíso. Porque lá a morte, lá as deformidades, o mal, as imperfeições não poderiam estar presentes. Porque a morte, o mal, as imperfeições não pode resistir à presença de um Deus que é santo. Por isso era um paraíso, porque aonde Deus está presente, não há mal, não há enfermidade, não há morte, é um local perfeito. Mas o que acontece com os nossos primeiros pais? Os primeiros seres humanos decidiram construir as suas vidas com base em outras coisas que não fossem as coisas de Deus. E quando eles tomaram essa decisão fez com que o paraíso, para eles, se tornasse um paraíso perdido. A palavra de Deus diz que eles foram expulsos do paraíso. Que significa, na prática, não importa o local, se foi na região do Iraque, se não era, eles foram expulsos da presença de Deus. O que são o tabernáculo e os templos? Primeiro o tabernáculo, depois o templo. A tentativa do homem, o próprio Deus mostrando para esse homem como ele se aproximar de Deus novamente. Agora, quando o homem foi expulso do paraíso, foi colocado um sinal ali muito sério para ele. Mostra para a gente, Gerson. Depois de expulsá-los, colocou querubins, anjos guerreiros, a leste do Jardim do Éden, e uma espada flamejante, pegando fogo, que se movia de um lado para o outro. Eu já preguei sobre esse texto, só para a gente relembrar. A fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Meus amados irmãos, essa espada simbolizava a justiça de Deus. É como se Deus falasse, olha, todas as vezes que vocês tentarem se aproximar de mim, vocês vão chegar perto da onde eu estou, do paraíso. E vocês vão ver uma espada pegando fogo para lá e para cá, para lá e para cá. Para você ter acesso a mim, você vai ter que passar por essa espada. Essa é a minha espada da justiça. Porque você errou, você foi expulso do paraíso. Guardem isso. Imagine que você foi vítima de um crime hediondo. Imagine que violentaram você ou violentaram uma pessoa que você ama muito. E imagina que o criminoso que fez isso, ou o juiz, numa audiência, num tribunal,
ele virasse para você e fizesse a seguinte proposta: olha, poxa, eu sinto muito que eu tenha feito isso daí com você, com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, mas a gente não pode simplesmente esquecer isso tudo? Você aceitaria? Não. Você não aceitaria. Porque você diria: senhor juiz, seu canalha, seu criminoso, isso é injusto. Eu não posso aceitar isso. E não é simplesmente por um sentimento de amargura, ou simplesmente por um sentimento de vingança. Não, é por um sentimento de justiça. A espada flamejante simbolizava a justiça eterna. Simbolizava que era necessário, é exigido um pagamento para você voltar ao paraíso. O problema é possível esse pagamento? É possível passar por uma espada flamejante, colocada pelo próprio Deus com os querubins ali vigiando? Não. Só para exemplificar esse senso de justiça, tem um debate essas semanas na nossa sociedade sobre aquele sujeito Paulo Maluf, que está condenado pelos seus crimes, mas está quase em fase terminal. Idoso, acho que é câncer, né, que ele tem, não sei se é câncer, mas enfim. Idoso, ruim da saúde. E aí o debate da sociedade é que a justiça concedeu a ele prisão domiciliar. E por que é um debate na nossa sociedade? Porque conhecendo a história desse político, o nosso senso de justiça chega a ranger os dentes. E a ideia de que agora que ele foi condenado à prisão, ele vai ficar em casa. Aí alguns defendem: mas você tem que levar em consideração a saúde dele, coitado. E outros defendem: não, ninguém tem que ter privilégio nenhum. Porque senão parece que vale a pena ser corrupto nesse país. Eu roubo, o dia que me pegarem eu já vou estar velhinho, ou eu vou morrer logo ou eles vão deixar eu ficar em casa. Percebam como o senso de justiça ele é fundamental, ele faz parte da nossa existência. O problema é que pensando nessa justiça de Deus, ninguém conseguiria passar por aquela espada. E aí Deus enviou soluções. Primeiro ele enviou soluções passageiras. A primeira solução foi o tabernáculo, que a gente tem visto aí nas últimas semanas. Vai aparecer de novo essa imagem. Essa imagem está batendo recorde nessa série. Só para vocês relembrarem. Quando nós explicamos as divisões, o Santo dos Santos, vocês lembram, não podia ver a Deus, era uma fumaça, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele tinha todo um processo de purificação. Depois, construir o templo. Isso foram soluções passageiras. Mesmo assim, a presença de Deus, olhar a face de Deus era mortal para qualquer ser humano. Não era possível. O Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá, aquilo lá que eu já expliquei para vocês. Esse símbolo era inadequado por dois motivos. Primeiro, ele não resolvia o problema como um todo. Segundo, o tabernáculo era como um templo ambulante, né? Um templo nômade, onde o povo de Israel ia, montava o tabernáculo. Depois, o templo, em Jerusalém. Joia. Mas ambas soluções eram para um povo. Só para o povo de Israel. Os profetas, quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, eles apresentam algumas promessas de Deus. E entre essas promessas, é constantemente dito
que a glória de Deus cobriria toda a terra. Ou seja, seria para todas as nações, todas as raças, em todos os contextos, em todas as classes sociais. Todos seriam abençoados com a presença de Deus novamente. Ah, meus amados irmãos, eu não sei você, mas me emociona pensar que eu não poderia passar por aquela espada. O único que poderia ter a coragem de passar por aquela espada seria um leão poderoso. Mas mesmo um leão poderoso teria que agir como um cordeiro, porque ele seria afetado por aquela espada. O que João vê em Apocalipse, quando se fala do leão de Judá, mas quando se vê o cordeiro, é a forma em que na história da humanidade a morte morreu. A morte da morte se dá naquela cruz, quando Jesus se entrega como um cordeiro. Jesus literalmente se submete à espada. Cordeiros são animais que se submetem à espada, a espada como simbolismo de morrer. Leões não. Ele se submete à espada, e a pergunta é, por quê? Pelo Marcelo, pela Néria, pela Dona Magda, pelo Neguinho, pelo Gerson, pela Dona Ivone. Por amor. E o Evangelho de Marcos fala que quando isso aconteceu, tá vendo aquele véu ali, ó, no tabernáculo, que separa os espaços? Também esse véu foi projetado para o templo, quando foi construído. E aí Marcos 15, 38 diz assim, e o véu do santuário, isso quando Jesus foi crucificado, rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Sabe o que isso significa? E faça a conexão do que eu vou dizer agora com a reação de Jesus quando entra no templo. Significa que o véu ficou obsoleto. O que era o véu? Aquela imagem que estava ali. O véu nos separava da presença de Deus. Por que o véu se rasga de alto a baixo? Porque aquele véu não faz mais sentido a partir da cruz. Nós não estamos mais separados de Deus. Nós temos presença, acesso ao Pai. A espada flamejante exigiu a sua vítima. A espada flamejante cortou o cordeiro. O véu partiu-se no meio. E agora nós temos acesso a Deus. Usando a linguagem também que nós usamos agora há pouco do jardim, o jardim foi reaberto. O jardim não era o paraíso, não era onde nós nos encontrávamos com Deus, não tinha uma espada ali nos impedindo. Essa espada rasgou o cordeiro e deu acesso a todos nós para voltarmos à presença de Deus, para voltarmos ao paraíso. Se eu fosse pentecostal, eu ia estar gritando algumas palavras aqui. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Eu quero que você entenda que Jesus ter virado as mesas do templo, Jesus ter derrubado os cambistas, não é o mais importante nessa passagem. O que definitivamente chocou aquelas pessoas e deve nos chocar foi o fato de que Jesus estava colocando todo aquele sistema sacrificial em xeque. Ele estava virando para o ar. Ele estava abrindo caminho à presença de Deus para todos. E isso, por um lado, é um privilégio. É um privilégio.
Vocês sabem, nós aqui como Igreja do Jardim América, nós não precisamos de templos, embora temos um lindo, maravilhoso. Nós não precisamos de sacerdotes. Eu não sou sacerdote. O pastor Sandro não é sacerdote, nem os presbíteros. Nós não precisamos de rituais. Vamos fazer um ritual, vamos fazer um sacrifício. Tudo isso por causa da cruz. Aquela hora que a gente estava cantando a música, tinha uma cruz, e eu estava bem aqui, né? E a cruz estava inclinada, assim, bem... A sensação que eu tinha é que eu estava embaixo da cruz aqui, né? Porque esse telão é grande. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Você olhar para aquela cruz, você cantar a canção, lembrando do que Jesus fez por nós. Por um lado é um privilégio, mas tem um outro lado. E com isso eu quero voltar à história da figueira. Fiquem tranquilos que é mais curta essa parte da figueira que nós lemos. Porque a história da figueira nós lemos até o verso 14, que está aí, ó. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam desse fruto. E aí os discípulos ouviram o que ele disse. Aí entra a história que nós acabamos de refletir agora. Depois, quando nós entramos no verso 19, que eu não tinha lido ainda, diz assim, só o 19 e 20, só isso daí, ó. Ao entardecer do quê? Do mesmo dia em que Jesus quebrou tudo. Tá? Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Por quê? Porque eles estavam dormindo em outra cidade. Nós tínhamos visto isso antes. Jesus sai de uma cidade, vai para Jerusalém, volta, depois vai para Jerusalém de novo. Nessa segunda ida de Jesus para Jerusalém, ele encontra a figueira. Ele dá essa palavra. Ele vai para Jerusalém, acontece isso tudo que nós conversamos, ele volta. Tá? Quando ele volta, eles saem da cidade e na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Vamos lá, eu concordo com Tim Keller quando ele fala assim, essa passagem, essas palavras de Jesus, num primeiro momento, causam uma má impressão de Jesus. Fala, poxa, que mestre irado, parece que ele é mau, parece que Jesus é arrogante, porque ele estava com fome e a figueira não deu fruto, ele amaldiçoou a figueira e depois a figueira nunca mais deu fruto mesmo. Não se trata de um acesso de raiva de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. As figueiras daquela região do Oriente Médio, hoje em dia é difícil, né, ver figueira naquela região, porque é uma região em conflito, em guerra. Você vê pedra, deserto, entulho, do que já foi cidade. Mas quando tinham muitas figueiras naquela região, essas figueiras davam dois tipos de fruto. Quando as folhas da figueira começavam a desapontar, a aparecer, tá? A figueira daquela região, ela dava tipo de um nódulo, um fruto assim pequenininho, próximo da folha. E segundo os estudiosos, aquele fruto era delicioso. Então, ainda não era o figo, mas já era o sinal de que a estação em que viriam os figos estava chegando e as pessoas já comiam aquele frutozinho que tinha ali antes do figo. O texto bíblico fala que Jesus estava com fome, viu a figueira e a figueira tinha folhas. Mas o texto diz que também não era ainda a época. Então, é essa a explicação. Jesus, que significava isso na prática? Deixa eu mudar minha frase. Significava na prática o seguinte: quando alguém que morava naquele tempo via uma figueira com folhas verdes, mas sem esses nódulos, sem esses frutinhos, já significava que iam quebrar a porta da igreja. Não. Já significava que... Não, perdi meu raciocínio, fui brincar, tá vendo? Já significava que aquela fruta, ou melhor, aquela figueira não daria o figo depois.
aquele frutinho era sinal de que a figueira iria dar fruto. Se não tinha aquele frutinho, significava que ela não iria dar fruto. Joia, voltei ao meu raciocínio. É isso aí. Então, gente, deixa eu ser bem objetivo, que eu não estou pregando só nesse texto, estou só concluindo com vocês. Crescimento de uma figueira sem frutos, sem o sinal de que daria frutos, era sinal de que algo estava errado com aquela figueira. O que Jesus está nos apresentando é uma parábola. Uma parábola do perigo da superficialidade da nossa espiritualidade. Ou da superficialidade, isso, obrigado. Da religião. Jesus não anuncia a religião, Jesus não prega a religião. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa figueira, meus discípulos, vocês que estão aqui, essa figueira é um recurso visual, uma metáfora que eu quero que vocês aprendam. E a metáfora era exatamente a mesma do que ele fez para valer, não como metáfora, lá no templo. Ou seja, uma figueira que não cumpre a sua função. Um povo que se diz povo de Deus, que não cumpre a sua função. Não faz sentido. Aqueles que se alegam ser povo de Deus, você pode pensar tanto em Israel, nessa passagem, quanto na igreja, hoje, aqueles que não geram frutos para Deus, não têm propósito algum. E o templo que Jesus estava indo, estava repleto de religiosos. E meus amados irmãos, é muito fácil a gente fingir espiritualidade. Há um monte de coisa que nós podemos fazer aqui no Jardim América, em qualquer contexto, que podem parecer sinais de fé. Vocês olham para, inclusive os pastores, olham para mim, olham para o pastor Sandro e falam, nossa, né, como o pastor Marcelo ele dá assim um sinal de fé. Pode ser tudo fingido. Como uma figueira que tem folhinhas verdes e dá a entender que vai dar frutos, mas aquilo ali é fingido, não vai dar fruto coisa nenhuma e para nada presta. É pesada a metáfora que Jesus está dizendo, mas mais pesado que a metáfora é o que ele faz depois, lá no templo. Sem uma verdadeira mudança no coração, nós vamos ser como uma figueira que não dá frutos. Nós podemos nos envolver com diversas atividades, mas nós não vamos ter uma transformação real. A figueira, digamos assim, foi uma aula particular para os discípulos. A aula pública foi no templo. Jesus foi lá e mostrou. Isso daqui era para ser para todas as nações. Isso aqui era para ser uma casa de oração, não no que vocês transformaram. E esse mesmo risco nós corremos hoje, na igreja evangélica brasileira, na igreja presbiteriana, todos nós, na igreja do Jardim América. Claro, talvez em proporções diferentes, mas todos corremos esse risco. E essa palavra de Deus é para nos alertar a isso. Nossa espiritualidade deve ser mais do que simplesmente agitação. Nossa espiritualidade deve ser uma transformação de caráter. E aí alguém pode perguntar, como que se transforma um caráter? É simples. É a percepção que você tem, como que o meu caráter começa a ser transformado? Quando eu começo a perceber o que significa ser resgatado. Que eu falei hoje na escola dominical. O que significa ser redimido. Quando eu começo a entender o que significa a cruz. Quando eu começo a entender o que significa essa atitude de Jesus no templo. Quando eu começo a entender o que significa essa atitude de Jesus em tornar a figueira seca.
Quando eu começo a compreender isso, quando eu começo a compreender Jesus, o meu caráter começa a ser transformado, não por mim mesmo, mas por Jesus. Ele me transforma. Vamos falar em termos práticos. Ninguém está falando de perfeição. Eu estou falando o seguinte: se você se identifica como uma pessoa raivosa, mas mesmo assim você percebe que hoje você está menos raivoso do que você era há algum tempo atrás, o seu caráter está sendo transformado. Se você se considera uma pessoa medrosa, mas se você percebe que você já está menos medrosa do que você foi, é porque o seu caráter está sendo transformado. E eu poderia dar diversos outros exemplos. E guarde uma coisa que eu vou te dizer, uma expressão popular que não é verdade. Cristãos não se tornam uma pessoa melhor. Ah, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Ah, fulano está se tornando uma pessoa melhor. Ninguém se torna uma pessoa melhor. Ah, eu vou ser mais disciplinado. Ah, eu vou ser moralmente melhor. Não. O que acontece nessa transformação é que nós vamos cada vez mais sendo transformados e cada vez mais sendo parecidos com Jesus. Eu nunca vou me tornar melhor. Jesus é que vai transformar a minha vida. O meu caráter vai começar a ficar cada vez mais parecido com Ele. Jesus está fazendo com que o caráter dele seja reproduzido em mim. Então, na verdade, o que está melhorando é a ação dele em mim, e não eu que estou me tornando melhor. Porque senão seria simplesmente ético, moral, religioso. Seria lei e não graça. Isso tira um peso dos nossos ombros. Um peso grande até, eu diria. Em outras palavras, Jesus está nos tornando mais completos. Jesus está restaurando o que deveríamos nunca ter perdido, o que nós tínhamos lá no Éden. Por isso é impossível ser uma pessoa indiferente diante de Jesus. É impossível. Nós vimos no texto, ou você ama Jesus e segue Jesus, ou você deseja matá-lo. Não tem essa, pastor, bonito que o senhor fala, pastor. Jesus realmente, né, pastor, é um homem interessantíssimo. Isso não existe. Se você estudar mesmo o que Jesus está falando, ou você vai amá-lo, ou você vai odiá-lo. O meu convite para você é que você o ame, é que você se entregue a Ele, que você faça de Jesus o centro da sua vida, para que você deixar que o poder dele reproduza em você um novo caráter, o caráter que ele tem. Jesus Cristo está mudando o seu caráter. Jesus Cristo mudou e continua mudando o nosso viver.